Existem lugares onde o silêncio tem peso, onde cada passo ressoa como uma confissão não pronunciada. A Montanha dos Murmúrios era um desses lugares, e o garoto que subia seus degraus de pedra ancestral estava prestes a descobrir que alguns segredos nunca deveriam ser desenterrados. Antes de continuar, se você aprecia histórias de fantasia sombria onde o impossível encontra o humano, onde criaturas antigas despertam e destinos se entrelaçam de formas inesperadas, inscreva-se no canal. Porque o que está prestes a acontecer com este garoto é apenas o começo de algo muito maior. E você não vai querer perder o que vem a seguir. Seu nome era Kael. 13 anos de existência marcados pela ausência. Ausência de paz. Ausência de lar. Ausência de qualquer coisa que pudesse ser chamada de futuro. Naquela tarde de névoa espessa, ele não sabia que estava caminhando em direção ao encontro que redefiniria não apenas sua vida, mas a própria natureza da realidade que conhecia. A montanha se erguia como uma cicatriz no horizonte, uma formação impossível de rocha negra que os aldeões evitavam mencionar, como se o simples ato de nomear pudesse atrair sua atenção. Diziam que ela respirava. Que no crepúsculo, quando a luz morria entre as fendas da pedra, era possível ouvir batimentos cardíacos ecoando das profundezas. Diziam também que ninguém que subisse além do terceiro marco de pedra jamais retornava. Kael passou do quinto marco há 2 horas. Ele não tinha escolha. Ou melhor, tinha apenas uma: morrer de fome na vila que o considerava uma maldição ambulante, ou tentar a sorte onde ninguém mais ousava ir. Os rumores falavam de um templo no topo, de tesouros esquecidos pelos primeiros, aqueles que existiram antes que a história tivesse palavras para nomeá-los. Talvez houvesse comida. Talvez abrigo. Talvez, apenas talvez, algo que justificasse continuar respirando. A névoa se tornava mais densa a cada passo, não como vapor comum, mas como algo sólido, quase vivo, acariciando sua pele com dedos gelados. O ar cheirava a metal oxidado e flores mortas. Cheirava a antiguidade, a esquecimento, a coisas que jaziam enterradas porque o mundo tinha medo de lembrá-las. E então, quando a luz do dia já não passava de uma lembrança pálida filtrada pela bruma, Kael viu. O templo não estava no topo da montanha. Estava dentro dela. Uma abertura monumental se revelou diante dele, não uma caverna natural, mas uma entrada esculpida por mãos, ou algo que tivesse mãos, com propósito deliberado. Pilares de pedra negra sustentavam um arco coberto de inscrições que pareciam se mover quando você não olhava diretamente. Símbolos que faziam seus olhos arderem e sua mente coçar em lugares que não tinham nome. Kael hesitou. Por um momento, a sensação de ser observado foi tão intensa que ele quase desistiu. Quase se virou. Quase voltou para a vila e para a morte lenta que o esperava lá. Mas então lembrou-se, ninguém o esperava em lugar algum. Ninguém choraria se ele desaparecesse. Ele já era um fantasma, apenas ainda não tinha parado de respirar. Então entrou. O interior do templo era vasto de uma forma que desafiava a geometria que conhecia. O teto se perdia em trevas que pareciam ter profundidade própria, como se ele tivesse entrado não em um edifício, mas em um vazio que se disfarçava de arquitetura. Tochas negras queimavam sem produzir fumaça, lançando uma luz azulada que não iluminava, mas revelava, e o que revelava eram sombras que não deveriam existir, formas que se moviam nas periferias da visão. No centro do salão principal, havia um círculo. Não desenhado no chão, mas escavado na própria rocha, tão profundo que a luz não alcançava o fundo. E ao redor desse círculo, 12 estátuas. Não de deuses ou heróis, mas de algo anterior. Figuras encapuzadas com mãos que se estendiam em direção ao vazio central, como se estivessem oferecendo ou implorando algo que a humanidade tinha esquecido como pedir. Kael se aproximou. Cada passo ecoava de forma antinatural, como se o som viajasse não apenas pelo espaço, mas pelo tempo. E foi então que viu, no fundo do círculo, algo brilhava. Uma luz fraca, pulsante, como um coração que batesse em câmera lenta. Ele não pensou. Pensamento naquele momento era um luxo que sua fome e desespero não permitiam. Simplesmente desceu. As paredes do poço eram marcadas por mais inscrições, mas estas estavam arranhadas, como se algo tivesse tentado apagá-las. Ou escapar. Kael sentiu o ar se tornando mais pesado, mais antigo, carregado de uma presença que fazia sua pele formigar e seus ossos doer com memórias que não eram suas. No fundo, entre fragmentos de correntes quebradas e símbolos que sangravam uma luz mortiça,
estava uma esfera. Não era grande, do tamanho de um punho fechado. Mas era impossível. Sua superfície era como vidro negro atravessado por veias de luz prateada que pulsavam em ritmo com algo que Kael não conseguia ouvir mas sentia em seu peito. Era bela de uma forma que machucava olhar. Era errada de uma forma que fazia sentido. E estava rachada. Uma fissura atravessava a esfera de um polo ao outro, e dessa fissura vazava não luz, mas ausência, um negro mais profundo que a escuridão, uma coisa que consumia até mesmo o conceito de presença. E de dentro dessa ausência, algo observava. Kael estendeu a mão. Não porque quisesse, mas porque sentia que aquilo, seja lá o que fosse, estava tão sozinho quanto ele. Tão esquecido. Tão faminto por conexão que até mesmo o toque de uma criança abandonada seria melhor que o eterno isolamento. Seus dedos tocaram a superfície fria. E o mundo quebrou. A dor não veio como esperava. Não foi um impacto, uma queimadura, uma sensação física que pudesse ser nomeada e compreendida. Foi a sensação de ser desfeito fio por fio, memória por memória, átomo por átomo, e então recomposto no padrão errado. Foi entender, em um instante brutal de clareza absoluta, que ele sempre esteve sozinho não porque o mundo o abandonou, mas porque estava construído de uma substância diferente de tudo mais. E enquanto sua consciência se fragmentava e se reconstruía, enquanto algo antigo e poderoso fluía para dentro dele através daquela rachadura na esfera, uma única palavra ecoou através de sua mente como trovão distante. Finalmente! Kael, o garoto que ninguém queria, que ninguém amava, que ninguém sequer notaria se desaparecesse, acabará de se tornar a coisa mais importante e mais perigosa do mundo. E esta é apenas a primeira noite de uma jornada que mudaria tudo. O que acontece quando um espírito que devora fim se funde com um garoto que nunca teve começo? Fique até o final para descobrir como Kael transforma maldição em poder, solidão em propósito, e como um encontro impossível pode reescrever as regras da própria realidade. A dor não veio como esperava. Não foi um impacto, uma queimadura, uma sensação física que pudesse ser nomeada e compreendida. Foi a sensação de ser desfeito fio por fio, memória por memória, átomo por átomo, e então recomposto no padrão errado. Foi entender, em um instante brutal de clareza absoluta, que ele sempre esteve sozinho não porque o mundo o abandonou, mas porque estava construído de uma substância diferente de tudo mais. Quando Kael abriu os olhos, e não tinha certeza de tê-los fechado, estava deitado no chão do poço, com a esfera ainda pulsando em sua mão. Mas algo havia mudado. O ar vibrava com uma frequência diferente. As sombras se curvavam em ângulos que não seguiam as leis da luz. E dentro de sua mente, onde antes havia apenas o eco solitário de seus próprios pensamentos, agora havia uma presença. Não uma voz. Não exatamente. Mas uma consciência que se pressionava contra sua como água contra uma comporta prestes a ceder. Criança. A palavra não foi dita, foi sentida. Experimentada. Como se o próprio conceito de criança tivesse sido inscrito diretamente em sua alma. O que você fez? Kael tentou responder, mas sua garganta estava fechada, não de medo, mas de admiração. Porque agora ele via, realmente via, o que estava ao seu redor. As inscrições nas paredes não eram apenas símbolos, eram histórias. Cada linha contava épocas inteiras de tempo, civilizações que subiram e caíram antes que a primeira pedra da primeira cidade humana fosse colocada. E todas elas convergiam para uma única narrativa: aprisionamento. A esfera em sua mão não era um tesouro. Era uma prisão. E ele acabará de libertá-la. Kael se levantou cambaleando, suas pernas tremendo não de fraqueza física, mas do peso do entendimento. Quantos séculos aquela coisa esteve presa aqui? Quantos rituais, quantos sacrifícios foram necessários para conter algo que agora pulsava livre em suas mãos? Você não deveria existir, a presença sussurrou em sua mente. Não desta forma. Não com a marca que carrega. Que marca? Kael finalmente encontrou sua voz, embora soasse estrangeira em seus próprios ouvidos. A solidão que corrói. A fome que não se alimenta de pão. Você é como eu, criança. Um fragmento do que não deveria ser, tentando existir em um mundo que foi projetado para nos excluir. As palavras encontraram algo profundo dentro dele, uma verdade que sempre soube mas nunca teve linguagem para expressar. Desde que conseguia lembrar, Kael sentia que estava fora de fase com o restante da realidade. As outras crianças da vila brincavam, riam,
formavam laços que pareciam tão naturais quanto respirar, enquanto ele apenas observava, separado por uma membrana invisível que nunca conseguia atravessar. A vila o encontrou quando tinha 5 anos, vagando sozinho pela estrada que vinha das montanhas do norte. Sem memória de pais, sem nome, sem passado. Os anciãos o acolheram por obrigação, mas sempre houve sussurros. Olhares. A sensação de que ele não era bem-vindo não porque fizesse algo errado, mas porque sua própria existência era um erro. Você lembra do frio, criança? Do vazio antes deste momento que chamam de vida? E estranhamente, ele lembrava. Não com clareza, mas como se lembrasse de um sonho ao despertar. Fragmentos, sensações, a certeza de que havia algo antes do vazio. Algo vasto e interminável. Algo que não era nascimento, mas chegada. Quem é você? Kael perguntou, apertando a esfera rachada. Eu sou o que resta quando o propósito é esquecido. Quando o nome é apagado. Quando até mesmo os deuses que me criaram viraram pó e seus pós foram dispersos em ventos que não sopram mais. Uma pausa, pesada como séculos. Eu sou Vorite. E você, criança sem nome verdadeiro, me libertou. Kael olhou para a esfera, para as rachaduras que agora se expandiam como teias de aranha através da superfície negra. Luz prateada sangrava de cada fissura, não caindo mas subindo, desafiando a gravidade, desenhando padrões no ar que faziam seus olhos arderem. O que acontece agora? Ele sussurrou. Agora, Vorite respondeu, pagamos o preço da liberdade. A minha e a sua. As 12 estátuas ao redor do círculo começaram a se mover, não quebrando da imobilidade da pedra, mas desdobrando-se, como se nunca tivessem sido estátuas, apenas guardiões dormentes esperando que o selo fosse quebrado. Seus rostos encapuzados se viraram em uníssono na direção de Kael, e embora não tivessem olhos visíveis, ele sentiu o peso de sua atenção como uma lâmina pressionada contra sua garganta. Corredores, Vorite identificou. Servos dos primeiros. Eles não permitirão que eu saia. Não permitirão que você saia sabendo que sabe. Eu não sei de nada. Kael gritou, recuando até sentir a parede fria do poço contra suas costas. Mas saberá. Já começou. No momento em que me tocou, nossa essência se entrelaçou. Você carrega meu conhecimento agora, criança. Carrega minhas memórias. Minhas cicatrizes. Uma pausa carregada. E minha condenação. Os corredores desceram para o poço em sincronia perfeita, seus movimentos fluidos demais para serem humanos, precisos demais para serem aleatórios. Não caminhavam, flutuavam, deslizavam, existiam mais próximo de onde queriam estar a cada momento que passava. Suas vestes negras não eram tecido, mas algo que absorvia luz, criando buracos na realidade por onde passavam. Kael não tinha para onde correr. Não tinha como lutar. Era apenas um garoto de 13 anos, faminto, exausto, segurando uma esfera rachada que pulsava em sua mão como um coração arrancado ainda batendo. E então Vorite fez algo que mudou tudo. Segure firme, a presença ordenou. E não solte, não importa o que veja. Não importa o que sinta. Se soltá-la antes que eu esteja completo, ambos deixaremos de existir de todas as formas que a existência pode ser medida. A esfera explodiu em fragmentos de luz e escuridão, mas não se separou da mão de Kael, ao contrário, afundou em sua pele. Ele sentiu cada estilhaço perfurando sua carne, não causando dor física, mas inscrevendo-se em camadas mais profundas da realidade onde sua carne era apenas uma sugestão de forma. E com cada fragmento que se dissolvia nele, memórias que não eram suas inundavam sua mente. Viu a criação de Vorite, não nascimento, mas forja. Mãos divinas moldando não carne ou pedra, mas conceito puro. Propósito condensado em forma. Vorite fora criado para ser um devorador de fins, uma entidade cuja função era consumir coisas que não deveriam continuar existindo. Profecias que levariam ao colapso. Paradoxos que rasgariam a tapeçaria da realidade. Entidades que se tornaram aberrações de seu propósito original. Mas então os deuses que o criaram entraram em guerra. E na guerra, Vorite foi usado não para preservar a realidade, mas para destruir seus inimigos. Ele se tornou uma arma. E armas, eventualmente, se tornam inconvenientes quando a paz chega. Então o aprisionaram. Não o destruíram, porque nem mesmo deuses sabiam como destruir algo forjado para destruir o indestrutível. Simplesmente o selaram.
Apagaram sua existência dos registros. Fizeram dele um segredo que o tempo transformaria em mito, e o mito em esquecimento. Milhares de anos no vazio. Milhares de anos consciente, mas sem forma. Pensando, mas sem propósito. Existindo no limiar entre ser e não ser, onde cada momento se esticava em eternidade. E agora, finalmente, um toque. Uma conexão. Um garoto tão perdido quanto ele, oferecendo não liberdade, mas companhia no abismo. Os corredores estavam a metros de distância quando a transformação terminou. Kael, ou o que Kael estava se tornando, ergueu o olhar. E seus olhos não refletiam mais luz. O primeiro corredor que o tocou simplesmente deixou de existir. Não foi destruído. Não foi desintegrado. Foi apagado, como se um artista divino tivesse decidido que aquela pincelada específica na tela da realidade estava errada e precisava ser removida. Um momento ele existia, sólido e ameaçador, sua mão encapuzada a centímetros do ombro de Kael. No próximo, havia apenas ausência, nem mesmo ar correndo para preencher o espaço, porque o espaço que ele ocupará também deixará de ter estado ocupado. Os outros corredores congelaram. E pela primeira vez em sua existência temporal, demonstraram algo que poderia ser interpretado como hesitação. Kael olhou para suas próprias mãos. A pele ainda estava lá, pálida e marcada pelas cicatrizes de uma vida de negligência. Mas quando se concentrava, via camadas sob a superfície, linhas de força que pulsavam em padrões complexos, conectando a algo muito maior e muito mais antigo que seu corpo de 13 anos sugeria. Não lute contra, Vorit murmurou em sua mente, sua presença agora não mais separada, mas entrelaçada com a consciência de Kael como duas cores de tinta misturando-se em água. Deixe que eu guie. Deixe que eu mostre. E Kael, que nunca teve nada para perder, deixou. O mundo desacelerou. Ou ele acelerou. Era difícil dizer. Os corredores retomaram seu avanço, mas agora Kael via a coreografia de seus movimentos antes que acontecesse. Não previsão, mas percepção das linhas de probabilidade se desdobrando no ar como teias de luz. Ele se moveu entre elas, seu corpo respondendo a impulsos que vinham de uma parte dele mesmo que não sabia que existia. Um corredor tentou agarrá-lo. Kael tocou seu braço estendido, e o conceito de braço deixou de aplicar-se àquela extensão de matéria. O membro não caiu, simplesmente parou de ter sido parte de algo. O corredor recuou, a primeira rachadura aparecendo em sua forma aparentemente sólida. Eles são antigos, Vorit explicou enquanto guiava os movimentos de Kael, mas eu sou mais antigo. Eles são servos de um propósito. Eu sou o que consome propósitos que se corrompem. Então o que isso faz de mim? Kael pensou, desviando de outro ataque. O recipiente. O âncora. A forma que me permite existir novamente neste plano onde existência tem significado. Uma pausa, pesada de implicação. E talvez, se tivermos sorte, algo mais que nem eu nem você podemos ainda compreender. Os corredores mudaram de tática. Em vez de atacar individualmente, começaram a tecer algo no ar, não magia como os contos de fadas descrevem, mas geometria bruta da realidade sendo dobrada e amarrada em nós impossíveis. O ar dentro do poço começou a solidificar, cada respiração se tornando mais difícil, como se o próprio oxigênio estivesse sendo excluído da possibilidade de estar ali. Kael sentiu o pânico subir, sua necessidade de ar, tão humana, tão primitiva. Mas Vorit o acalmou. Respirar é um hábito, não uma necessidade. Não para o que você está se tornando. E era a verdade. Quando Kael parou de lutar contra a ausência de ar, descobriu que não precisava dele. Ou melhor, descobriu que havia outras formas de extrair energia da realidade além de processar oxigênio através de pulmões frágeis. O vazio ao seu redor estava cheio de potencial, pequenos bolsões de entropia, fragmentos de coisas que foram e agora eram apenas eco. Ele instintivamente soube como consumi-los. Os corredores perceberam sua falha e se contraíram, não fisicamente, mas conceitualmente. Estavam se preparando para algo maior. Algo terminal. Saia, Vorit ordenou. Agora. Eles estão colapsando sua própria existência. Vão se transformar em um único ponto de negação absoluta. Tudo em um raio de 100 metros deixará de ter sido. E você? Você pode impedir isso. Posso. Mas custará. E revelará a eles, e a outros que observam, exatamente o que fui libertado.
A presença de Vorit tremulou com algo que poderia ser medo ou expectativa. Uma vez que seja visto, não há retorno ao esquecimento. Você entende isso, criança? Sua vida, tão pequena e não notada, terminará. Você se tornará importante. E ser importante significa ser caçado. Kael olhou para os corredores convergindo, suas formas já se distorcendo, realidade se curvando ao redor deles como luz ao redor de um buraco negro. Pensou na vila que o rejeitou. Nas noites dormindo ao relento. Nos olhares que o tratavam como menos que humano. Não tenho nada a perder, ele disse em voz alta, e sua voz ecoou estranha no ar que se solidificava. Nunca tive. Então segure-se, Vorit murmurou. Porque agora você terá algo. Mesmo que seja apenas a atenção de coisas que prefeririam que você não existisse. O poder veio não como uma inundação, mas como um despertar. Como se Kael sempre tivesse sido capaz daquilo, mas nunca soube que podia tentar. Ele estendeu ambas as mãos, não para empurrar ou atacar, mas para tocar as próprias linhas da realidade que mantinham aquele lugar coerente. E puxou. O templo tremeu. As inscrições nas paredes flamejaram com luz que não era luz, mas anti-escuridão, uma luminosidade que não iluminava, mas tornava tudo ao redor mais definido, mais real, agudamente presente. Os corredores pararam sua convergência, forçados de volta à individualidade pela pura pressão de existência que Kael agora irradiava. Mas não era apenas Kael. Através dele, Vorit alcançava o mundo novamente, e o mundo lembrava, em seu nível mais fundamental, em suas leis mais antigas, porque aquela entidade havia sido criada para corrigir, para podar, para consumir o que não deveria permanecer. E os corredores, presos em um propósito que seus mestres haviam esquecido, mantendo uma prisão que não tinha mais sentido, eram exatamente o tipo de coisa que Vorit fora forjado para apagar. Perdoem-me, Vorit sussurrou, e Kael sentiu a tristeza genuína naquelas palavras. Vocês serviram bem. Mas seu tempo terminou há milênios. Deixem-me lhes dar o que foi negado, um fim. Os corredores não gritaram. Não lutaram. Quando Vorit os alcançou através de Kael, simplesmente, cessaram. Como velas sopradas, como sonhos ao despertar, como todas as coisas que existem apenas enquanto alguém as mantém em mente. E quando o último deles se desfez em bruma de possibilidade não realizada, algo mudou na qualidade do ar. O templo estava despertando. As tochas negras brilharam mais intensamente. As estátuas restantes, aquelas que não eram corredores, mas decorações verdadeiras, começaram a se mover, não com vida, mas com memória. Reconstituindo os rituais que haviam testemunhado. As inscrições nas paredes pulsavam em sequências que contavam histórias de criação e aprisionamento, advertência e profecia. E no centro de tudo, Kael permanecia, não mais apenas um garoto faminto que havia subido uma montanha proibida, mas algo novo. Algo que o universo ainda não tinha um nome adequado para definir. Venha, Vorit disse. Este lugar irá colapsar. Sem os corredores para manter o selo, a estrutura inteira está se desfazendo. Precisamos alcançar a superfície antes que sejamos enterrados sob milênios de arquitetura desmoronando. Kael correu, mas descobriu que correr não era a palavra certa. Ele se moveu, e o espaço se curvou ao seu redor, distâncias se encurtando, corredores que deveriam levar horas se comprimindo em momentos. Vorit o guiava, sua consciência antiga navegando pela geometria impossível do templo com a familiaridade de quem havia passado eternidades estudando cada centímetro de sua prisão. Eles emergiram sob um céu que não era mais o mesmo que Kael havia deixado. A névoa se dissipara, mas em seu lugar, as estrelas brilhavam com intensidade antinatural, como se o céu tivesse se aproximado, curioso para testemunhar o que acabará de acontecer. A montanha dos murmúrios gemia, não com som, mas com vibração que podia ser sentida nos ossos. Rochas começaram a deslizar. O templo dentro dela estava colapsando, e a montanha ia com ele. Corra, Vorit ordenou, e desta vez era urgente. Para baixo. Rápido. Esta montanha não é natural, foi erguida pelos primeiros para ocultar o templo. Sem o templo, ela não tem propósito. E sem propósito, ele não precisou terminar. Kael sentiu na forma como a pedra tremeu, na forma como a gravidade parecia hesitar. A montanha estava se desmanchando, voltando ao estado de matéria bruta de que fora moldada milênios atrás. Ele desceu correndo, saltando sobre fissuras que se abriam,
desviando de pedregulhos do tamanho de casas. E enquanto corria, algo o alcançou, não fisicamente, mas como uma presença distante tomando conhecimento. Algo estava observando. Algo grande o suficiente para ter a montanha inteira em seu campo de visão. Sim, Vorite confirmou seus medos. Eles sabem agora. Os que vigiam. Os que mantêm o equilíbrio. Minha libertação não passou despercebida. Eles vão me matar. Pior. Vão querer entender. E o processo de entendimento, para seres como eles, geralmente envolve dissecar o objeto de estudo em componentes fundamentais. Kael alcançou a base da montanha no momento em que ela finalmente desmoronou. Não caiu, desintegrou-se, cada pedra se separando das outras, a estrutura inteira revertendo para os materiais básicos que os primeiros haviam convocado de locais distantes para construir aquele monumento ao aprisionamento. Em questão de minutos, onde antes havia uma montanha, agora havia apenas uma planície coberta de poeira e escombros que não deveriam existir naquela região geológica. E no centro da destruição, um garoto permanecia, respirando pesadamente não porque precisasse de ar, mas porque ainda se lembrava de quando precisava. O céu continuava a observá-lo. As estrelas piscavam em padrões que quase formavam linguagem. Agora começa, Vorite disse. Agora, criança sem nome, sua vida realmente tem início. E temo que descubra que existir de verdade é muito mais difícil que simplesmente sobreviver. Kael olhou para suas mãos. Pareciam as mesmas. Mas sob a pele, ele sabia, estruturas de poder antigo se aninhavam como parasitas. Ou simbiontes. Era difícil dizer. Não posso voltar para a vila, ele disse em voz alta, mais para si mesmo que para Vorite. Não. Mas existem outros lugares. Lugares onde o estranho é esperado. Onde o impossível é comum. Uma pausa. E pessoas, se ainda podem ser chamadas assim, que entenderão o que você está se tornando. E o que estou me tornando? Vorite não respondeu imediatamente. Quando fez, havia algo como admiração em sua presença mental. Algo que não existia antes. Nem humano, nem espírito, nem mortal, nem imortal. Você é o primeiro da sua espécie, criança. Um híbrido de carne e conceito. E se conseguirmos sobreviver tempo suficiente, talvez descubramos juntos que nome dar ao que você é. Na escuridão além das árvores, olhos que não eram olhos observavam. Esperavam. Julgavam. E Kael, pela primeira vez em sua vida curta e brutal, sentiu que pertencia a algo, mesmo que esse algo fosse o próprio mistério de sua transformação. Ele começou a caminhar na direção da floresta que cercava o que restava da montanha, deixando para trás pegadas que brilhavam fracamente na poeira, marcas de algo que era mais que humano mas não ainda divino, traçando seu caminho na noite que se aprofundava. E a noite, antiga e paciente, abriu-se para recebê-lo. A Floresta dos Lamentos não tinha esse nome por acaso. Diziam os raros viajantes que passavam por sua borda, mas nunca através dela, que as árvores choravam. Não metaforicamente. Choravam de verdade, lágrimas de seiva que escorriam em padrões que pareciam formar rostos, bocas abertas em silêncios eternos. Kael havia caminhado por 3 dias desde o colapso da montanha. 3 dias sem comida, embora percebesse que a fome era agora mais uma lembrança de quando foi humano do que uma necessidade real. 3 dias durante os quais Vorite estivera estranhamente silencioso, apenas sussurrando direções ocasionais. Esquerda aqui. Evite aquela clareira. Não olhe para cima quando as estrelas piscarem 3 vezes seguidas. O que o levava a questionar, para onde estavam indo? E por quê? Para encontrar alguém que possa ajudar, Vorite finalmente respondeu, sua presença se agitando como se acordasse de um sono profundo. Alguém que entenda o que foi feito. O que você está se tornando. Outro deus antigo aprisionado. Não exatamente. Houve humor na resposta, escuro e seco como cinza. Algo mais raro. Algo mais perigoso, à sua maneira. A floresta se abriu em uma clareira que não deveria existir. Kael sentiu isso instintivamente. A geometria estava errada. As árvores ao redor se inclinavam para fora, como se recuassem de algo que não queriam tocar. O chão era coberto não por grama ou musgo, mas por um tapete de flores negras que exalavam um perfume que fazia sua cabeça girar e sua visão se duplicar. E no centro da clareira, havia uma casa. Não uma cabana. Uma casa. De 2 andares,
com janelas de vidro colorido que brilhavam com luz própria, paredes de madeira escura gravadas com símbolos que faziam os olhos de Kael doerem quando tentava focá-los. Uma varanda circundava o primeiro andar, e nessa varanda, balançando suavemente em uma cadeira que definitivamente não estava ali um segundo antes, sentava-se uma figura. À primeira vista, parecia uma mulher. Velha, talvez, com cabelos que caíam em cascatas prateadas sobre ombros curvados. Mas quando Kael deu mais 2 passos e o ângulo da luz mudou, ela era jovem, com traços afiados e olhos que brilhavam como brasas. Pisque novamente, e ela era ambas e nenhuma, a forma piscando entre estados como uma chama oscilante. Vorit, a figura disse, e sua voz era múltiplas vozes falando em harmonia imperfeita. Você realmente fez isso. Encontrou um recipiente. Corrompeu mais uma alma jovem com sua existência parasitária. Selene. A presença de Vorit se contraiu, defensiva. Não esperava que você ainda estivesse aqui. Aqui é um conceito relativo, velho amigo. Ela, Selene, se levantou, e o movimento foi fluido demais, como água assumindo forma vertical. Mas sim, ainda observo. Ainda mantenho a vigília que os outros abandonaram. Alguém tem que fazê-lo. Ela desceu da varanda sem usar os degraus, simplesmente estando no chão em um momento sem ter atravessado o espaço entre. Seus olhos, que mudavam de cor a cada batida cardíaca de Kael, se fixaram nele com uma intensidade que o fez querer encolher-se, desaparecer, deixar de ser percebido. E você, pequeno portador, ela disse diretamente a Kael pela primeira vez, tem ideia do que está carregando? Do que foi feito de você? Kael encontrou sua voz, embora soasse pequena e frágil em comparação com a presença dela. Não completamente. Mas, sei que estou diferente. Que algo de Vorit está em mim agora. Algo. Selene riu, e o som era de corda de harpa rompendo. Criança, Vorit não está em você. Você não é um recipiente. Você é uma fusão. Metade do que você era, metade do que ele é, e algo completamente novo nascendo da combinação. É fascinante. Horrível. Mas fascinante. Eu não tive escolha. Vorit se defendeu através de Kael. O selo estava quebrado. Se eu não me ancorasse a algo vivo, teria me dissipado completamente. 5.000 anos de consciência simplesmente apagados. E então você escolheu uma criança. Uma criança solitária, abandonada, sem ninguém que sentiria sua falta se ela desaparecesse ou mudasse. Selene circulou Kael lentamente, estudando de ângulos que não correspondiam às direções de onde ela olhava. Conveniente. Pragmático. Cruel à maneira que apenas os antigos podem ser cruéis, sem malícia, apenas indiferença à fragilidade da vida efêmera. Kael sentiu raiva acender-se dentro dele, não toda dele, talvez parte de Vorit, mas também sua. Ele me deu uma escolha. Morrer com os corredores ou deixá-lo entrar. Eu escolhi viver. Ah! Selene parou diante dele, tão próxima que ele podia ver que seus olhos não eram olhos, mas janelas para espaços mais profundos onde estrelas nasciam e morriam em ciclos acelerados. Escolha. Que palavra interessante quando uma das opções é cessação imediata de existência. Isso é realmente escolha, criança, ou apenas instinto de sobrevivência disfarçado de livre-arbítrio? Basta, Selene, Vorit disse, e havia cansaço em sua presença. Se veio nos confrontar, confronte. Se veio nos destruir por violação das leis antigas, destrua. Mas não torture o garoto com filosofia. Ele já sofreu o suficiente. Algo mudou na expressão de Selene. A multiplicidade de seus traços se estabilizou em uma única forma, mulher de meia idade, com linhas de preocupação ao redor dos olhos e uma tristeza que parecia ter peso físico. Eu não vim destruir, ela disse calmamente. Vim porque senti o selo quebrar. Porque senti você ressurgir. E por quê? Ela hesitou, e foi tão humana naquele momento que Kael se sentiu menos assustado. Porque fiquei sozinha por muito tempo, Vorit. Muito tempo mantendo vigília sobre um mundo que esqueceu porque precisa ser vigiado. Você também foi deixada para trás, Vorit percebeu, surpresa colorindo sua presença. Quando os outros subiram para os reinos superiores, você ficou. Alguém tinha que ficar. Selene se virou, olhando não para eles, mas para a floresta ao redor, para as árvores que choravam e as flores que induziam loucura.
Alguém tinha que garantir que as coisas aprisionadas permanecessem aprisionadas. Que as portas seladas permanecessem seladas. Que os rituais de contenção fossem renovados mesmo quando não havia mais rituais ou sacerdotes para realizá-los. Ela olhou de volta para Kael. E agora você liberou uma das coisas mais perigosas que já foram contidas. Não porque Vorit seja mau, ele não é, não mais que uma avalanche é má. Mas porque ele é uma força de finalização, criança. Ele termina coisas. E em um mundo que esqueceu como terminar adequadamente suas histórias, como se despedir de suas criações falhas, um devorador de fins descontrolado pode desfazer civilizações inteiras simplesmente seguindo sua natureza. Não estou descontrolado, Vorit protestou. Estou ligado a Kael. Suas limitações mortais me restringem. Sua humanidade me âncora. Por agora, Selene concordou. Mas à medida que a fusão se completa, à medida que você se torna mais forte e ele se torna mais presente, onde estará a linha divisória? Onde Kael termina e Vorit começa. Você já sentiu isso, pequeno portador? A confusão sobre quais pensamentos são seus. Kael queria negar, mas não podia. Havia momentos nos últimos 3 dias em que olhava para algo, um pássaro, uma árvore, uma pedra, e sabia coisas que não deveria saber. A idade exata. Sua composição molecular. Se tinha propósito. E em alguns momentos perturbadores, o impulso de terminá-lo se fosse considerado sem propósito suficiente. Eu sinto, ele admitiu em voz baixa. Mas estou lutando contra isso. Estou tentando permanecer eu mesmo. E esse esforço, Selene disse, gentileza entrando em sua voz pela primeira vez, é o que me dá esperança. É por isso que não vim destruir. Porque você está lutando. Porque ainda há humanidade suficiente em você para resistir à maré do que Vorit foi projetado para ser. Ela estendeu a mão, e nela materializou-se algo, um medalhão, simples, de prata escurecida com um símbolo gravado que parecia mudar dependendo de como a luz o atingia. Isto vai ajudar, ela disse, oferecendo-o a Kael. Não impedirá a fusão, isso está além até do meu poder agora. Mas vai desacelerar. Dar a você tempo para se adaptar, para aprender a ser o que está se tornando sem perder completamente o que era. Kael pegou o medalhão com mãos trêmulas. No momento em que seus dedos tocaram o metal frio, sentiu algo como um suspiro atravessar todo o seu ser, uma liberação de pressão que não percebera estar carregando. As vozes na borda de seus pensamentos, os impulsos alienígenas, recuaram como água da maré. Clever, Vorit murmurou. Um limitador. Mas também uma proteção. Para ambos de nós. Exatamente, Selene confirmou. Enquanto você usar, criança, poderá manter sua individualidade. Mas cuidado, não é perfeito. Em momentos de estresse extremo, emoção intensa, ou perigo mortal, ele pode falhar. E então Vorit assumirá completamente, fazendo o que for necessário para sobreviver. Por que você está me ajudando? Kael perguntou, segurando o medalhão como se fosse a coisa mais preciosa que já possuíra, e talvez fosse. Selene sorriu, e foi triste e genuíno ao mesmo tempo. Por que você me lembra de alguém? Há muito tempo, antes que o mundo fosse como é agora, havia outro como você. Alguém que se fundiu com algo antigo e poderoso. E eu não ajudei. Assisti de longe, mantive minha neutralidade, minha vigília imparcial. E aquela pessoa, aquela maravilhosa, aterrorizante pessoa, foi destruída pelo peso do que carregava. Ela tocou o rosto de Kael suavemente, e seus dedos eram surpreendentemente quentes. Não cometereis o mesmo erro. Não desta vez. Então vou ajudar, ensinar, guiar, quando puder. Porque talvez, apenas talvez, desta vez o resultado será diferente. Você arriscaria a ira dos observadores? Vorit perguntou. Eles não gostarão de ver você interferir. Os observadores, Selene disse, retirando sua mão e se afastando, podem aprender a lidar com suas próprias prioridades. Estão tão isolados em seus reinos elevados que esqueceram que as coisas que observam são reais, não apenas padrões interessantes para estudar. Se quiserem me julgar, que desçam e o façam pessoalmente. Ela gesticulou para a casa atrás dela. Fiquem esta noite. Comam, sim, criança, você ainda pode comer mesmo que não precise, e confiança de mim, a memória do prazer vale a pena manter.
Descansar. Amanhã começarei a ensinar-lhes o que precisam saber para sobreviver no mundo que está por vir. Que mundo? Kael perguntou. Selene parou na soleira da porta, olhando de volta com olhos que haviam visto impérios subirem do pó e retornarem a ele. Um mundo que acordará para o fato de que as barreiras entre eras estão falhando. Que as coisas antigas não estão mais tão seguramente presas. Que mudança, real e irrevogável, finalmente chegou após milênios de estagnação. Ela sorriu, mas não havia alegria nele. Em outras palavras, pequeno portador, um mundo que precisará de pessoas como você. E que o odiará por existir, até precisar desesperadamente que você exista. E com isso, ela entrou na casa, deixando a porta aberta em convite. Kael olhou para Vorit, ou para a parte de si mesmo que era Vorit, buscando orientação. Ela é sincera, Vorit confirmou. E perigosa. Mas sincera. Se oferece ajuda, podemos confiar que não nos trairá levianamente. Não é da natureza dela. Kael segurou o medalhão com força, sentindo sua presença calmante como um ancoramento à humanidade que ainda reivindicava. Então, com um suspiro que era metade alívio e metade resignação, subiu os degraus da varanda. Pela primeira vez desde que podia lembrar, ele cruzaria uma soleira não como intruso ou suplicante, mas como convidado. Como alguém que importava, mesmo que apenas para uma guardiã anciã de um mundo que esquecera que precisava ser guardado. A porta se fechou suavemente atrás dele. E na floresta ao redor, as árvores pararam de chorar, apenas por um momento, como se reconhecessem que algo significativo acabará de ocorrer. Algo que mudaria o padrão do que viria a seguir. A casa era impossível por dentro. Kael sabia disso no instante em que cruzou a soleira. O espaço interior era vasto demais para caber nas dimensões externas que observara. Corredores se estendiam em direções que não deviam existir. Escadas subiam para lugares que não eram exatamente acima e desciam para profundidades que não eram exatamente abaixo. Portas se alinhavam nas paredes, cada uma levando lugares que Kael suspeita veria coisas que quebrariam sua sanidade já frágil. Mas a sala para onde Selene o conduziu era surpreendentemente normal. Uma cozinha, de fato, com uma mesa de madeira pesada, cadeiras que pareciam ter sido usadas por gerações, e um fogão onde algo fervia em uma panela de ferro que exalava aromas que fizeram o estômago de Kael, que ele pensara ter esquecido como sentir fome, rosnar audível. Sente-se, Selene disse, gesticulando para uma cadeira. Sua forma havia se estabilizado em algo consistente agora, uma mulher de talvez 40 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque frouxo e olhos que, embora ainda mudassem sutilmente de cor, pelo menos permaneciam olhos. Ensopado está quase pronto. Não comi com companhia em... Ela pausou, contando mentalmente, 73 anos, pelo meu cálculo. Perdoe-me se minhas maneiras à mesa estão enferrujadas. Kael se sentou, sentindo o medalhão pesar confortavelmente contra seu peito sob a camisa esfarrapada. A presença de Vorit estava lá, mas distante, observadora em vez de invasiva. Ela está sendo genuína, Vorit comentou. Posso sentir. Não há engano aqui, apenas solidão. Como a sua, criança. Mas multiplicada por séculos. 73 anos, Kael repetiu em voz alta. Você ficou sozinha aqui por 73 anos. Oh, não apenas aqui. Selene serviu ensopado em tigelas, um simples ato doméstico que parecia incongruente vindo de um ser que claramente transcendia a mortalidade. Eu viajo. Verifico os selos. Renovo as proteções. Mas companhia, conversa real com algo que pode responder com mais que sons animais ou ecos de magias antigas. Isso tem sido raro. Ela colocou uma tigela diante de Kael e se sentou à frente dele com a própria. Come. É apenas comida, nada místico ou vinculante. Minha palavra sobre isso. Kael pegou a colher hesitantemente e provou. O sabor explodiu em sua boca, batatas, cenouras, carne de algum tipo, ervas que ele não conseguia identificar. Era o melhor que já provara, mas percebeu que isso dizia mais sobre sua vida anterior que sobre a habilidade culinária de Selene. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, e Kael descobriu que era um silêncio confortável. Não um silêncio tenso de quando os aldeões percebiam que ele estava por perto. Não um silêncio opressivo da montanha. Apenas quietude. Presença compartilhada sem a necessidade de preenchê-la com palavras.
Finalmente, Selene falou. Vortert estava certo, você sabe. Sobre você carregar a marca da solidão. Posso vê-la em você, clara como cicatrizes. Não é apenas que você esteve sozinho, é que você foi feito para estar sozinho. Ou se fez. É difícil dizer qual. Kael baixou sua colher. O que você quer dizer, feito para? Sua presença no mundo não é natural. Selene escolheu suas palavras cuidadosamente. Não no sentido que você seja artificial, mas que você não deveria estar aqui. Como se algum evento, alguma decisão ou circunstância, foi alterada, e você é o resultado, uma vida que existe porque algo deu errado ou muito certo em outro lugar. Ela percebe o mesmo que eu, Vorit confirmou. Há algo sobre sua origem, criança. Algo que faz você compatível comigo de maneiras que um humano comum não seria. Eu não sei de onde vim, Kael admitiu, a admissão doendo de uma forma antiga e familiar. A vila me encontrou quando eu tinha 5 anos. Antes disso, nada. Nem memórias, nem sonhos. Apenas vazio. Não vazio, Selene corrigiu gentilmente. Ausência. Que é diferente. Vazio é espaço não preenchido. Ausência é espaço onde algo foi removido. Ela se inclinou para a frente. Posso olhar? Em suas memórias, quero dizer. Não profundamente, não invadirei sua privacidade mais que necessário. Mas posso ver as bordas onde a ausência começa. Pode me dizer algo sobre o que você foi ou onde veio? Kael hesitou. A ideia de ter alguém na cabeça, mesmo mais que Vorit já estava, o fazia se sentir vulnerável de uma forma que perigo físico nunca conseguirá. É sua escolha, Vorit disse. Não a pressionarei de uma forma ou outra. Mas saber de onde você veio pode ajudar a entender para onde está indo. Vai doer? Kael perguntou. Não fisicamente, Selene prometeu. Emocionalmente, talvez. Mexer com memórias antigas, mesmo ausentes, pode trazer sentimentos à tona. Mas estarei gentil. Tenho experiência suficiente para isso. Kael assentiu lentamente. Ok. Mas se eu disser para parar? Pararei imediatamente. Selene estendeu a mão sobre a mesa. Simplesmente segure minha mão. O contato ajuda a conexão. Kael colocou sua mão na dela. Era quente, mais quente que mãos humanas deveriam ser, mas não desconfortável. Selene fechou os olhos, e Kael sentiu algo como dedos etéreos tocando gentilmente as bordas de sua consciência. O toque era diferente de Vorit. Onde Vorit se sentia como mergulhar em água profunda, Selene era como brisa passando por grama alta, presente, mas não invasiva. Ela percorreu as superfícies de suas memórias, não vendo seus conteúdos, mas sentindo suas formas, suas lacunas. Interessante, ela murmurou, olhos ainda fechados. Você não foi apagado. Você foi desenredado. Como se cada fio de sua existência anterior tivesse sido cuidadosamente removido de você, deixando apenas a base que mantém um ser coerente. Por quê? Kael perguntou. Por que alguém faria isso? Proteção, talvez. Ou punição. Ou. Ela franziu a testa. Preparação. Transformar você em uma tábula rasa para algo. Seus olhos se abriram repentinamente. Oh! Oh! Você pobre criança. O que? Kael sentiu medo subir. O que você viu? Você foi um sacrifício, Selene disse calmamente. Não no sentido mortal, não sangue derramado em um altar, mas no sentido cósmico. Alguém, alguma entidade ou força, precisava de um recipiente vazio. Uma vida sem amarras, sem história, sem conexões que pudessem complicar o que viria a seguir. Então eles pegaram uma criança, você, e removeram tudo que o fazia especificamente você, deixando apenas a casca de humanidade. Para que Vorit pudesse me possuir? Kael sussurrou. Não especificamente Vorit, Selene soltou sua mão. Para que algo pudesse. Você foi preparado, criança. Moldado para ser o anfitrião perfeito para poder antigo. E então colocado exatamente onde seria encontrado por pessoas que eventualmente o levaram exatamente para onde precisava estar. É possível, Vorit admitiu relutante. O selo na montanha foi enfraquecendo por décadas.
Alguém poderia ter previsto que eventualmente falharia. Poderia ter preparado um anfitrião em antecipação. Mas quem? Kael perguntou, sentindo-se traído de uma forma que não conseguia articular completamente. Sua vida inteira, seu sofrimento, sua solidão, sua jornada à montanha, tudo planejado? Eu não sei, Selene admitiu. Mas posso dizer que quem fez isso tinha imenso poder e previsão. E que seja lá o que pretendiam, você está agora no centro de algo muito maior que qualquer um de nós compreende completamente. Kael se levantou abruptamente, a cadeira raspando ruidosamente contra o chão. Precisava se mover, fazer algo, qualquer coisa para processar o que acabará de aprender. Ele havia pensado que era infeliz por acidente. Que sua vida era apenas o resultado de má sorte aleatória. Mas saber que foi deliberadamente engenheirada, que seu sofrimento tinha propósito. Respire, Selene disse calmamente. Eu sei que é muito. Mas considere, conhecimento é poder. Agora você sabe que não foi apenas abandonado ao acaso. Foi escolhido. E escolha, mesmo imposta, ainda significa que há algo especial em você. Algo que alguém viu valor suficiente para moldar. Não me sinto especial, Kael disse amargamente. Sinto-me usado. Ambos podem ser verdade. Selene se levantou, caminhando até ele e colocando uma mão em seu ombro. Mas aqui está a parte importante, criança. Seja lá o que pretendiam para você, você não é obrigado a cumprir. Você tem vontade. Você tem escolha. A fusão com Vorit pode ter sido parte do plano de alguém, mas o que você faz com essa fusão? Isso é inteiramente seu para decidir. Ela está certa, Vorit disse. Seja lá como começamos, criança, nosso caminho à frente é nosso para escolher. Kael respirou fundo, sentindo o medalhão pesar contra seu peito, âncora à sua humanidade. Lentamente, o pânico recuou, substituído por algo mais duro, mais resoluto. Então o que faço? Ele perguntou. Como aprendo a controlar isso? A ser, o que quer que estejamos nos tornando. Selene sorriu, e foi feroz e orgulhoso. Agora fazemos as perguntas certas. Venha. Vou mostrar-lhe algo. Ela o conduziu para fora da cozinha, através de um corredor que parecia estender-se mais a cada passo, até chegarem a uma porta que pulsava com luz suave. Selene a abriu, revelando não uma sala, mas um espaço que desafiava a categorização. Era como estar dentro de uma estrela. Luz fluía de todas as direções, mas não cegava, revelava. No centro do espaço flutuava algo que parecia água congelada em forma de esfera, mas quando Kael se aproximou, viu que não era água, mas memória líquida. Histórias condensadas em forma física. Este é o arquivo, Selene explicou. Contém registros das fusões anteriores, tempos quando mortais e seres antigos se combinaram. Alguns terminaram bem. Muitos, não. Mas todos contêm lições. Ela tocou a esfera, e imagens piscaram na superfície. Kael viu um homem com asas de luz pura se desintegrando porque não conseguiu equilibrar os dois aspectos de si mesmo. Viu uma mulher que se tornou tão poderosa que perdeu toda empatia, tratando cidades inteiras como peças em um jogo. Viu uma criança não muito mais velha que ele que aprendeu a dançar entre suas naturezas humana e divina, tornando-se ponte entre mundos. Você estudará isso, Selene disse. Aprenderá com sucessos e falhas. E mais importante, aprenderá que você não está sozinho. Outros caminharam esta estrada. E alguns sobreviveram. Alguns até prosperaram. Kael sentiu algo se desatar em seu peito, um nó de isolamento que carregava havia tanto tempo que esquecera que estava lá. Ele não estava apenas sozinho. Não havia caminhado um caminho que ninguém mais conhecia. Obrigado, ele sussurrou, e significava mais que palavras poderiam expressar. Selene pousou a mão em sua cabeça, um gesto quase maternal. Você me lembra de por que escolhi ficar, criança. Lembra-me que cuidar, ensinar, conectar, essas coisas importam. Mais que manter selo sou preservar ordem. Então obrigado a você também. Nós a temos, Vorit disse, e havia algo como afeição em sua presença. Temos guia. Temos propósito além da mera sobrevivência. Talvez tenhamos até chance. Kael olhou para a esfera de memórias, para Selene ao seu lado, sentindo Vorit aninhado em sua consciência. Pela primeira vez desde que podia lembrar,
não se sentia sozinho. E na escuridão além da casa, em lugares onde observadores observavam e coisas antigas se mexiam, notaram. E começaram a fazer planos. Porque um devorador de fins com consciência humana, orientado por uma das últimas guardiãs, era algo que mudaria o equilíbrio de poder que permanecerá inalterado por milênios. E mudança, para aqueles que prosperavam em estagnação, era a mais aterrorizante força de todas. As semanas seguintes foram as mais estranhas da vida de Kael, e considerando que sua vida agora incluía fusão com uma entidade antiga, isso dizia bastante. Selene o treinou implacavelmente. Cada manhã começava antes do amanhecer, embora manhã e amanhecer fossem conceitos flexíveis no espaço impossível de sua casa. Ela o ensinava a sentir as correntes de poder que fluíam através de todas as coisas, a distinguir entre suas próprias emoções e os ecos de Vorite, a usar o medalhão não como muleta, mas como ferramenta, removendo-o momentaneamente para praticar fusão controlada, depois colocando de volta antes que Vorite pudesse dominar completamente. Era como aprender a nadar deixando-o afundar repetidamente, apenas para puxá-lo de volta no último segundo. Você deve conhecer a fronteira, Selene dizia sempre que ele protestava. Deve saber exatamente onde você termina e Vorite começa. Apenas então poderá escolher conscientemente onde traçar a linha. E lentamente, dolorosamente, ele aprendeu. Aprendeu que podia acessar memórias de Vorite sem ser inundado por elas, selecionando informações específicas como livros de uma biblioteca. Aprendeu que podia usar o poder de Vorite de forma limitada, não para terminar coisas indiscriminadamente, mas para compreendê-las em nível profundo, ver seu propósito, sua idade, sua relevância na tapeçaria maior da realidade. E aprendeu que havia partes dele mesmo, sua empatia, sua capacidade de se importar apesar de toda a dor que isso causava, que ancoravam Vorite de maneiras que o próprio ser antigo não entendia completamente mas apreciava. Você me torna melhor, Vorite admitiu uma noite enquanto Kael estudava o arquivo. Sozinho, eu era função pura. Propósito sem direção, poder sem sabedoria. Mas através de seus olhos, vejo nuances. Vejo que terminar algo não é sempre correto, mesmo se seu propósito falhou. Porque às vezes coisas encontram novos propósitos. Como você fez. Como nós fizemos. Foi um momento de conexão genuína que fez Kael perceber que ele não estava apenas sendo usado por Vorite, eles estavam genuinamente se tornando algo novo juntos. Simbiontes verdadeiros, não parasita e hospedeiro. Mas paz nunca dura quando você carrega o tipo de poder que Kael carregava. Foi na quinta semana que os visitantes chegaram. Kael estava praticando no que Selene chamava de jardim, um espaço exterior que mudava constantemente, hoje manifestando como campo coberto de flores que cantavam harmonias assustadoramente belas. Ele estava trabalhando em uma técnica que Selene ensinara, sentir as bordas de coisas vivas, não para terminá-las, mas para compreender sua vitalidade, sua conexão com a teia maior da vida. Então o ar rachado. Não metaforicamente. Literalmente rachado, como vidro quebrando, exceto que o que quebrou foi o próprio espaço. E através das fendas emergiram figuras. Havia 3 delas. A primeira era alta e inacreditavelmente magra, com pele que parecia madreperola e olhos sem pupilas que brilhavam branco puro. A segunda era baixa e compacta, coberta em algo entre armadura e carapaça, com muitos braços que se moviam em padrões complexos. A terceira não tinha forma fixa, era uma silhueta, um espaço escuro em forma humanoide que distorcia a luz ao seu redor. Mensageiros, Vorite identificou, sua presença subitamente alerta e defensiva. Dos observadores. Isto não é bom, criança. Selene materializou ao lado de Kael em um instante, sua forma piscando rapidamente entre jovem e velha, mortal e algo muito maior. Vocês não têm autoridade aqui, ela disse, voz reverberando com poder. Este é meu domínio, sob minha proteção. Selene guardadeira, a figura alta falou, voz como cristal tilintando, sua proteção não é absoluta. E o ser que você protege violou os acordos mais antigos. Que acordos? Kael perguntou, dando um passo à frente apesar de todo instinto gritando para ele correr. Eu não concordei com nada. Seu consentimento não foi necessário, a silhueta escura disse, voz vindo de todas as direções simultaneamente. Quando Vorite foi selado, foi sob condições específicas. Que nunca seria liberado. Que se o selo falhasse, ele seria imediatamente destruído.
Que nenhum ser mortal ou imortal o auxiliaria em reassumir forma. Todos vocês violaram essas condições, a figura blindada acrescentou, seus muitos braços apontando acusadoramente. O recipiente quebrou o selo. O prisioneiro fusionou-se com a vida mortal. A guardadeira forneceu santuário e treinamento. Selene se posicionou entre Kael e os mensageiros. Esses acordos foram feitos por seres que não existem mais. Os primeiros se foram. Seus éditos não têm mais peso. Ordem persiste além daqueles que primeiro a estabeleceram, a figura alta retrucou. Caso contrário, tudo desceria ao caos no momento em que gerações mudassem. Eles vão tentar nos separar, Vorit alertou. Vão tentar me destruir e apagar suas memórias de mim. Reduzi-lo novamente a uma casca vazia. Não os deixarei, Kael disse em voz alta, mãos fechando-se em punhos. Você não tem escolha, a silhueta escura disse. E então moveu-se. Movimento não era a palavra certa. Ele não atravessou o espaço, simplesmente estava além de Selene em um momento, atingindo Kael com dedos de escuridão sólida. Kael levantou as mãos instintivamente, e o medalhão ao redor de seu pescoço pulsou com luz quente. O poder de Vorit surgiu para encontrar o ataque, não completamente sem restrições, mas guiado por vontade consciente de Kael. Onde a escuridão do mensageiro tocou sua defesa, ela simplesmente parou de ser relevante. Não destruída, mas desconsiderada, considerada sem propósito suficiente para continuar existindo naquele momento. O mensageiro recuou, surpresa colorindo sua presença sem forma. Impossível. A fusão não está completa. Você não deveria ter esse nível de controle. Talvez, Selene disse, sua própria forma se expandindo em algo vasto e terrível, vocês tenham subestimado tanto o portador quanto o prisioneiro. E certamente subestimaram minha vontade de proteger o que escolhi proteger. A figura alta ergueu uma mão. Selene, não force isto ao conflito. Os observadores simplesmente buscam manter o equilíbrio. Vorit solto é uma ameaça à estabilidade de tudo. Vorit não está solto, Kael disse, encontrando sua voz apesar do medo apertando sua garganta. Ele está ligado a mim. Controlado. E eu não vou deixá-lo fazer o que temia. Eu prometo. Promessas, a figura blindada disse desdenhosamente, são quebradas facilmente. Não as minhas. Kael removeu o medalhão, deixando o poder completo de Vorit fluir através dele. Seus olhos se encheram de luz prateada, e quando falou, era com duas vozes, a sua e a de Vorit, harmonizadas perfeitamente. Nós somos dois que escolheram ser um. Não através de força, mas através de consentimento mútuo. E juntos, somos mais que qualquer um sozinho poderia ser. Ele estendeu a mão, e no ar antes dele apareceu algo, uma flor, complicada e bela, feita não de matéria orgânica mas de luz cristalizada e possibilidade. Vorit foi feito para terminar, mas através de mim, ele pode também criar. Pode adicionar à realidade, não apenas subtrair dela. Isso não é ameaça ao equilíbrio, é evolução dele. Os três mensageiros ficaram silenciosos, comunicando-se de formas que Kael não conseguia perceber. Finalmente, a figura alta falou. Os observadores considerarão isto. Mas fique avisado, você será vigiado. Cada ação, cada uso de poder, cada escolha que fizer será monitorada. E no momento que parecer que Vorit está se reacertando, que a fusão está falhando, a voz endurece, viremos. E próxima vez, não haverá negociação. As três figuras se dissolveram em luz e sombra, as rachaduras no espaço se selando atrás delas. Kael desabou no chão, tremendo. Não de exaustão física, fusionar-se com Vorit na verdade o energizara. Mas da compreensão de quão perto chegaram do fim. Se os mensageiros tivessem escolhido lutar em vez de falar, se Selene não estivesse lá, se ele não tivesse aprendido tanto controle nas últimas semanas. Selene se ajoelhou ao lado dele, retornando à sua forma mortal padrão. Você foi bem, ela disse suavemente. Melhor que eu esperava. Mas você compreende agora, não compreende? Não há mais privacidade. Não há mais liberdade para errar. Eles estarão observando, aguardando que você fale. Então não falharei, Kael disse, embora não soasse tão confiante quanto queria. Nós não falharemos, Vorit corrigiu. Juntos, somos mais fortes.
E aquela flor, criança, você sentiu isso? Não apenas criei através de suas mãos. Nós criamos algo novo. Algo que não existiu antes. Kael olhou para sua palma, onde a flor de luz ainda pulsava fracamente. Era bela. Era impossível. E era deles. Selene, ele disse lentamente, o que acontece se realmente conseguirmos isso? Se provarmos que Vorit e eu podemos coexistir sem ameaçar o mundo? Ela considerou a pergunta cuidadosamente. Então você se torna algo novo. Uma categoria que as velhas leis não previam. E isso, criança, pode ser mais perigoso que ser uma ameaça. Porque sistemas antigos odeiam coisas que não se encaixam em suas caixas estabelecidas. Mas também significa, ela adicionou, um sorriso tocando seus lábios, que você pode redefinir as regras. Não apenas para você, mas para todos que virão depois. Você pode ser o primeiro de uma nova ordem. Kael olhou para casa, para a floresta além, para o céu onde estrelas observavam com atenção que não era mais apenas curiosa, mas julgadora. Ele pensou sobre o garoto que subiu uma montanha esperando apenas encontrar comida e abrigo. E ele percebeu que aquele garoto havia morrido no momento em que tocou a esfera negra. O que permaneceu era algo novo. Ainda aprendendo o que era. Ainda descobrindo seu propósito. Mas pelo menos não mais sozinho. E talvez, apenas talvez, destinado a algo mais que apenas sobreviver. Os meses seguintes transformaram não apenas Kael, mas a própria natureza do que significava ser ele. Selene o empurrava além dos limites que pensava ter, então além desses, até que o conceito de limitação começasse a parecer arbitrário. Ela o ensinou a ver não apenas o que as coisas eram, mas o que poderiam ser. A compreender que realidade não era fixa, mas fluida, uma negociação constante entre possibilidade e atualidade. Vorit foi criado para terminar, ela explicava enquanto guiava através de exercícios cada vez mais complexos, mas terminar é apenas metade de um ciclo. Deve haver começo para que haja fim. Morte e renascimento. Entropia e criação. Você, criança, é a metade que faltava a ele. E gradualmente, Kael começou a entender. Quando focava através do poder de Vorit, podia ver o fio de propósito que corria através de todas as coisas vivas. Mas onde antes apenas sentia o impulso de terminar aqueles cujo propósito havia falhado, agora via também a possibilidade de transformação, de redirecionamento, de dar a coisas antigas novos significados. Testou isso primeiro em pequenas coisas. Uma árvore na floresta, morrendo de doença, seu propósito como fonte de vida para o ecossistema falhando. Antes, teria apenas acelerado seu fim. Agora, Kael a tocou e compreendeu. A doença era um fungo específico, adaptável, mas não invencível. Ele não terminou a árvore. Terminou a relevância do fungo nesse contexto particular, simplesmente tornando-a não aplicável a esse organismo hospedeiro. A árvore não se curou instantaneamente. Mas seu declínio parou. E nas semanas seguintes, lentamente começou a reverdecer novamente. Extraordinário, Selene disse quando ele mostrou a ela. Você não apenas curou. Você não apenas eliminou a ameaça. Você redefiniu os parâmetros de interação entre hospedeiro e patógeno. Isso é, eu não tenho registros de algo assim. Porque, Vorit disse, admiração em sua presença, eu nunca pude fazer isso sozinho. Destruir, sim. Mas reconstruir, isso requer esperança. E esperança é a coisa mais mortal que existe. A única coisa que entidades antigas não podem replicar autenticamente. Mas com crescente poder veio crescente atenção. Os observadores mantiveram sua palavra. Kael o sentia às vezes, presenças na borda da percepção, observando, medindo, avaliando. E não eram apenas eles. Havia outros agora. Entidades atraídas pelo poder que irradiava. Algumas curiosas. Algumas com fome. Algumas simplesmente querendo determinar se ele era ameaça ou recurso. Foi na noite após seu 17º aniversário, ou que Selene calculara ser aproximadamente isso, dado que sua idade exata era tão misteriosa quanto sua origem, que tudo mudou. Ele estava meditando no jardim, praticando uma técnica avançada onde removia o medalhão completamente e permitia que Vorit fundisse-se com ele sem restrições por períodos estendidos. Era arriscado, mas necessário,
Apenas através de prática completa poderia aprender a navegar a fusão sem perder-se nela. Então sentiu. Algo estava errado. Não aqui, na casa de Selene, mas lá fora. No mundo além. Uma perturbação massiva na tapeçaria da realidade que até mesmo através da geometria protegida da casa, ele podia sentir como alguém sentiria um terremoto. Seus olhos se abriram, brilhando com luz prateada. Vorit, o que foi isso? Um selo quebrou, Vorit respondeu, alarme tingindo sua presença. Não pequeno como o meu. Algo grande. Algo que exigiu múltiplos primeiros para conter. E agora está livre. Selene apareceu instantaneamente, sua forma vacilando entre estados, estabilidade quebrada pela urgência. Você sentiu? O que era? Kael exigiu. Shonovat. Ela disse o nome como maldição. O devorador de momentos. Uma entidade que consome não matéria, mas tempo. Ele ingere segundos, minutos, anos inteiros, deixando espaços vazios na linha do tempo onde coisas simplesmente deixam de ter ocorrido. Como ele escapou? Não sei. Mas posso adivinhar, alguém o libertou deliberadamente. Alguém que quer caos. Que quer demonstrar que os selos antigos estão falhando. Seus olhos encontraram os de Kael. E vão culpar você. Vão dizer que sua libertação de Vorit causou efeito dominó, enfraquecendo outros aprisionamentos. Mas eu não. A verdade não importa, Selene o cortou. Percepção importa. E a percepção será que a primeira contenção quebrada em 5.000 anos aconteceu semanas após você liberar Vorit. Coincidência? Os observadores não pensarão assim. Ela está certa, Vorit concordou sombriamente. E Shonovat não parará. Ele não pode. É o que ele é, uma boca feia que engole progressão temporal. Cidades inteiras podem ser apagadas, não destruídas, mas retroativamente prevenidas de terem existido. Kael se levantou, decisão endurecendo dentro dele. Então eu o paro. Você. Selene riu, mas não havia humor nele. Criança, você mal dominou seu próprio poder. Shonovat esteve ativo quando os primeiros ainda caminhavam a terra. Ele é catástrofe pura. Então é perfeito, Kael disse. Porque catástrofes são exatamente o tipo de coisa que Vorit foi criado para terminar, não é? Verdade, Vorit confirmou. Mas criança, entenda, parar Shonovat significará fusão completa. Não apenas temporária. Não restringida por medalhões ou precaução. Você terá que me deixar assumir completamente, confiar que não o consumirei no processo. E se eu não confiar em você de novo? Kael tocou o medalhão que não estava mais usando regularmente. Depois de tudo que passamos, depois de tudo que nos tornamos juntos. Selene deu um passo frente, colocando ambas as mãos nos ombros de Kael, forçando-o a olhar para ela. Se você fizer isso, se realmente fundir completamente com Vorit, pode não voltar. A pessoa que você é pode ser perdida, substituída por algo que é nem você nem ele, mas uma fusão tão completa que individualidade se torna sem sentido. Você entende isso? Kael assentiu lentamente. Entendo. Mas se eu não fizer nada, quantos morrerão? Quantos serão apagados da existência? E quando os observadores vierem, e eles virão, o que eu direi? Que tive o poder para parar isso, mas fiquei assustado de usar. Ele recuou de seu toque. Vocês me ensinaram que poder vem com responsabilidade. Que ser capaz significa ter obrigação de agir. Então é isso. Minha escolha. Minha responsabilidade. Selene olhou para ele por um longo momento, então fez algo que o surpreendeu. Ela abraçou. Firmemente, como uma mãe poderia abraçar um filho prestes a partir para a guerra. Você não é mais a criança assustada que subiu aquela montanha, ela sussurrou. Você se tornou algo extraordinário. E eu sou honrada de ter testemunhado isso. Ela recuou, limpando olhos que de repente estavam brilhando com algo como lágrimas. Vá então. Faça o que deve. Mas leve isto. Ela pressionou algo em sua mão, um fragmento de cristal pulsante. Minha essência. Caso você se perca na fusão, isso vai lembrá-lo. Lembrá-lo de que você importa. Que você é amado. Que há razão para voltar. Kael segurou o cristal firmemente, então se virou para a floresta.
Como eu encontro Shonovat? Você não precisa, Vorit disse. Ele vem até nós. Sente nosso poder. Quer consumi-lo, adicionar nossa essência à sua coleção interminável de momentos roubados. E era a verdade. Kael podia sentir agora, com sentidos expandidos, algo vasto e faminto se aproximando. Não através do espaço, mas através do tempo, devorando os momentos entre aqui e lá até que não houvesse distância restante. Selene, Kael disse, não olhando para trás, se eu não sobreviver a isso. Você sobreviverá, ela disse ferozmente. Por que você deve? Porque este mundo precisa do que você representa: mudança, evolução, a possibilidade de que coisas antigas podem aprender novos propósitos. Kael sorriu, embora ela não pudesse ver. Então correu na direção da tempestade que se aproximava. E enquanto corria, soltou. Soltou o medo. Soltou a dúvida. Soltou a última parte dele que se segurava a separação, a individualidade, o pequeno garoto solitário que uma vez foi. Vorit, ele pensou, somos um. Completamente. Totalmente. Mostre-me o que podemos fazer juntos. E Vorit, que havia passado milênios sozinho no vazio, que havia esquecido o que significava conexão, que havia renunciado à esperança de já ser qualquer coisa além de ferramenta sem mente, Vorit respondeu com algo que poderia ter sido alegria. Sim, meu amigo. Meu parceiro. Minha segunda chance de ser mais que destruição. Vamos mostrar ao universo o que nasce quando fim e começo escolhem dançar juntos. A transformação não foi dolorosa. Foi transcendente. O corpo de Kael se dissolveu e se reformou, não em algo grotesco, mas em perfeição fluida, forma humana aprimorada com linhas de luz prateada correndo sob pele que parecia sólida mas era mais como sugestão de solidez. Seus olhos ardiam com luz que não era luz mas entendimento puro. E quando respirou, não era ar que ele inspirava mas possibilidade em si. Ele alcançou a borda da floresta no momento em que Shonovat chegou. A entidade era indescritível. Imagine fome dada forma. Imagine vazio tão profundo que cria gravidade, puxando não objetos mas momentos, sugando o próprio fluxo do tempo em falses que nunca poderiam ser satisfeitas. Era grande como montanha e pequeno como átomo, existindo em múltiplos pontos temporais simultaneamente, sempre comendo, sempre faminto, sempre consumindo a progressão do agora para frente. Pequeno libertador, falou, voz ecoando de futuro e passado simultaneamente. Você cheira a meu parente. Devorador de fins. Mas mal formado. Fusionado com carne perecível. Patético. Talvez Kael que era Vorit respondeu, voz harmonizada perfeitamente. Mas carne perecível me ensinou algo que você nunca pode aprender. Propósito pode mudar. Fome pode ser saciada. E devorar sem fim não é força, é fraqueza. Ele estendeu ambas as mãos, e entre suas palmas formou-se algo impossível, uma esfera de tempo condensado, momentos cristalizados não roubados mas dado livre, voluntariamente oferecidos do próprio fluxo de vida de Kael. Você consome porque é tudo que sabe, Kael disse. Deixe-me mostrar a alternativa. E então fez algo que nenhum ser antes tentou, ofereceu livre alimento ao faminto, não de medo ou sacrifício forçado, mas de compaixão. Shonovat parou. Por um momento, literalmente um único momento congelado na eternidade de sua existência, hesitou. E naquela hesitação, Kael viu possibilidade. Não para destruir, mas para transformar. Para mostrar a um devorador que havia outro caminho. O confronto não terminou em explosão. Não em batalha épica ou destruição dramática. Terminou em silêncio. Shonovat, diante da impossibilidade de livre oferenda, parou de consumir. E naquela pausa, Kael Vorit alcançou além de matéria e energia, além de tempo e espaço, e tocou aquilo que fazia o devorador de momentos ser o que era. Não sua fome. Sua solidão. Porque qual é a diferença, realmente, entre entidade que consome tempo e garoto que consome espaço através de solidão? Ambos tentando preencher vazio que não pode ser preenchido por meios que nunca satisfazem. Eu vejo você, Kael Vorit sussurrou ao através das camadas da existência. Vejo por que você consome. Não por malícia. Não por escolha. Mas porque foi criado para fazer isso e nunca recebeu alternativa. Nunca lhe foi mostrado que seres podem mudar. Podem evoluir. Deixe-me mostrar. E ali,
No limiar entre a casa de Selene e o mundo, Kael Vorit fez algo que mudaria o curso da história. Não destruiu Shonovat. Não o aprisionou novamente. Não o apagou da existência. Ofereceu amizade. Estendeu conexão a algo que havia passado éons isolado em própria natureza, consumindo porque consumo era tudo que conhecia, sozinho porque solidão era tudo que experimentara. E Shonovat, surpreso além da capacidade de resposta, aceitou. Não completamente. Não imediatamente. Mas como alguém acostumado à escuridão hesitantemente dando passo para a luz, a entidade permitiu que Kael Vorit a tocasse. Permitiu que partilhassem, brevemente, essência. E naquela partilha, Shonovat experimentou algo que nunca havia: saciedade. Não de consumir. De ser conhecido. A entidade recuou, confusão e algo como esperança radiando de sua forma impossível. Então, sem palavras, dissolveu-se, não para continuar rampage de destruição, mas para pensar, considerar, processar a impossibilidade do que acabará de experimentar. Kael Vorit desabou no chão enquanto fusão lentamente se desfazia, consciências individuais se separando como dedos entrelaçados gradualmente soltando. Selene estava lá instantaneamente, apoiando. Você fez. De jeito nenhum. Você realmente fez. Fiz, o quê? Kael perguntou, sua própria voz soando estrangeira após tanto tempo falando em harmonia. Transformou um devorador. Mostrou a ameaça apocalíptica que há caminho além de destino programado. Ela riu, som tingido de histeria. Os observadores vão enlouquecer. Isso quebra cada protocolo que estabeleceram. Mas funcionou, Vorit disse, presença ainda entrelaçada com Kael mas separada novamente. Provamos que até mesmo as mais antigas maldições podem ser reescritas. Que mudança é possível mesmo para coisas que existiram imutáveis por milênios. Kael olhou para as próprias mãos, humanas novamente, pálidas e marcadas por velhas cicatrizes. Mas sob a pele, via as linhas de poder que agora corria através dele permanentemente. Nunca mais seria apenas humano. Mas também nunca seria apenas Vorit. Era ambos. Era nenhum. Era algo novo. O que acontece agora? Ele perguntou. Selene ajudou-o a ficar de pé. Agora você se torna lenda. Coisas antigas vão procurá-lo, algumas buscando transformação como Shonovat pode buscar, outras buscando destruir o que representa. Os observadores vão querer estudá-lo, dissecá-lo, compreender como você conseguiu o impossível. E você? Kael olhou para ela. Você ainda estará aqui? Sempre, ela prometeu. Mas você não pode ficar, criança. Você superou esta casa, este espaço protegido. Há mundo lá fora que precisa de você. Coisas que precisam terminar. Coisas que precisam transformar. E pessoas, mortais comuns que sofrem como você sofreu, que precisam saber que mudança é possível. Ela tocou seu rosto gentilmente. Você subiu uma montanha como garoto solitário buscando motivo para continuar respirando. Você desce como algo que pode mudar o mundo. Use esse poder sabiamente. Kael assentiu, garganta apertada com emoção. Então, com o último olhar para a casa que foi primeiro lar verdadeiro que conheceu, caminhou na direção da floresta. Para onde vamos? Vorit perguntou. Não sei, Kael admitiu. Mas há outras montanhas. Outros selos. Outras coisas esquecidas aprisionadas porque mundo teve medo demais para dar-lhes chance de mudar. E vamos libertá-las. Transformá-las como transformamos Shonovat? Vamos tentar. Kael sorriu. E se falharmos? Se encontrarmos algo que não pode ser redimido? Então farei o que fui criado para fazer, Vorit respondeu serenamente. Terminarei. Mas apenas depois darmos chance. Sempre chance primeiro. Eles caminharam em silêncio por tempo, floresta gradualmente mudando ao redor deles, tornando-se mais mundana, mais real, à medida que geometria protegida de Selene ficava para trás. E então, na distância, viram. Vila. Pequena, isolada, no sopé de montanha que Kael não reconheceu. Mas reconheceu o que sentia dela. Medo. Desespero. O tipo de atmosfera que vinha de pessoas tentando sobreviver contra algo que não compreendiam. Há algo errado ali, Vorit confirmou. Presença antiga.
Não selada, mas perdida. Esquecida até de si mesma, agindo por instinto em vez de intenção. Então começamos lá, Kael decidiu. Ajudamos essa vila. Encontramos essa presença perdida. E vemos se podemos dar-lhe o que demos a Shonovat, escolha. Lembrança. Propósito além de mero instinto. Você se tornou sábio, jovem, Vorit observou. Quando nos fundimos pela primeira vez, você era criança reativa, movida apenas por necessidade de sobreviver. Agora você procura ativamente ajudar, transformar, melhorar. Você me ensinou a ver fins, Kael disse. Selene me ensinou a ver possibilidades. Juntos, vocês me ensinaram que maior poder não é destruir ou criar, mas escolher sabiamente entre dois. Ele começou descida na direção da vila, sol poente pintando o céu em laranjas e roxos que pareciam presságio e promessa simultaneamente. Então isto é quem somos agora? Vorit perguntou. Transformadores. Redentores. Aqueles que dão segunda chance a coisas que mundo considerou além de redenção? Acho que sim, Kael respondeu. E se isso nos torna alvo, se os observadores decidirem que somos ameaça, se entidades antigas vierem nos caçar, então enfrentaremos isso junto. Como enfrentamos tudo até agora. Mas enquanto caminhava, não viu as sombras que seguiam. Não apenas observadores agora, mas outros. Coisas que ouviram o que ele fez com Shonovat. Coisas que viram possibilidade nele. Algumas vendo esperança. Outras vendo ameaça. E algumas vendo ferramenta para ser usada. Nas montanhas além, em templos esquecidos e selos antigos, coisas começavam a despertar. Não porque selos falharam, mas porque pela primeira vez em milênios, havia razão para esperar. Havia ser que podia fazer mais que aprisionar ou destruir. Havia quem oferecia transformação. E em castelo que existia meio paso fora da realidade, em sala onde observadores se reuniam, debate começou. Debate que moldaria destino não apenas de Kael Vorit, mas de toda a era que vinha. Porque garoto que libertou o espírito que não devia existir, que fundiu com ele em vez de ser consumido, que mostrou a devorador que há caminho além de fome. Esse garoto havia mudado regras. E quando regras mudam, tudo que foi construído sobre elas começa a desmoronar. Era fim de era. Começo de outra. E Kael, andando na direção de vila que precisava de ajuda, com Vorit murmurando sabedoria antiga em sua mente e cristal de Selene pulsando em bolso sobre coração. Ele era a lâmina que cortaria entre duas. E no espaço onde lâmina corta, em interstício entre o que foi e o que seria, novas possibilidades nasceriam. Ele não sabia ainda o que viria. Que aliados encontraria. Que inimigos surgirem. Que segredos sobre sua própria origem ainda aguardavam descoberta. Mas sabia isto, nunca mais estaria sozinho. E às vezes, isso era suficiente. A história de Kael Vorit está apenas começando. Mas início, como todo fim, é simplesmente outro ponto em ciclo eterno. E neste ciclo, pela primeira vez em éons, algo genuinamente novo havia nascido. Algo que mundos poderiam temer ou louvar, mas não poderiam ignorar.